Olá, meus amigos, aqui Gilmênico, o Conde Basílio. Estou aqui direto no Recanto Rosa dos Ventos, em Itanhaém, no litoral sul de São Paulo. Isso aqui, ó, aos pés da Santa Gigante. Santa Sara, ela tem 7 metros de comprimento. É, essa santa enorme aqui, gigante. Você fala assim, nossa, mas ela não é tão grande assim. Você tá quase o tamanho dela. É porque eu tenho 2 metros, gente. Todo mundo que me conhece fala, nossa, eu não sabia que você era tão alto. Pois é. É que vocês não ouvem direito meus vídeos, porque eu sempre falo que eu tenho 2 metros e ninguém acredita. Pois é, gente, a gente está aqui. Por que a gente está aqui no Recanto Rosa dos Ventos? Para falar sobre a população cigana no Brasil. Estou aqui diante do antigo santuário de Santa Sara Cali, aqui onde nasceu tudo. E nós vamos começar agora o nosso Palavra de Amigo. Palavra de Amigo de hoje vem aqui para bater esse papo com vocês. Aqui, exatamente. Vamos conversar aqui sobre... Muitas pessoas falam assim, ai Gil, não sei o que, porque cigano é isso, cigano rouba criancinha, cigano, eu tenho medo porque cigano joga praga, porque isso, porque aquilo. Então tem aquele medo, aquele receio sobre a população cigana e não sabe muito sobre isso. Você sabe que eu tenho falado várias vezes, várias coisas sobre ciganos, sobre todas as coisas aqui no meu canal, e eu explico para vocês e tento desmistificar o místico e principalmente falar verdades e coisas que você nunca nem imaginou que a população cigana poderia ser ou não, e desmistificar. E cigano joga praga? Cigano realmente lê as mãos? Cigano joga carta? É uma prática cigana tudo isso? Todo cigano lê a mão? Toda cigana joga carta? E a magia cigana é forte mesmo? Da onde saiu tudo isso? E as entidades ciganas? Cigano é tudo espanhol e fala em espanhol, em portunhol? Mas os ciganos espirituais são os mesmos ciganos que vivem até hoje na etnia, no mundo? Tem todas essas dúvidas? Então fica até o final do vídeo, não deixe de se inscrever no canal, que nós vamos falar sobre isso, sobre a praga, Romaiá, na língua dos ciganos. É, exatamente. A praga Romaiá, de onde saiu? Por que os ciganos rogam praga e a praga do cigano pega? E a magia cigana? Como é que é o encantamento, o feitiço cigano? Mito ou verdade? Gente, eu tô aqui, junto aqui da imagem. Essa imagem eu construí ela depois da canonização feita aqui, da oficialização do santuário e da presença do Papa da Igreja Católica Ortodoxa das Nações da França, Nicolas I, que trouxe uma relíquia de Santa Sara. E eu ergui este monumento aqui, exatamente onde ficou montado o púlpito, que teve esta missa, né? E todo esse movimento de canonização. E eu construí essa imagem aqui justamente para imortalizar este local onde foi feito um fato histórico sobre Santa Sara Cali. Ela é uma santa que está dentro de Saint-Marie-de-la-Mer, na França, e numa igreja, a igreja de Saint-Michel, também conhecido como Catedral das Marias do Mar, fica lá em Saint-Marie-de-la-Mer, antiga Petit Romé, né, no antigo tempo, e ela fica lá, mas ela nunca foi canonizada pela Igreja Católica Romana. Ela está lá, aprisionada nas criptas de lá. E aí ele veio e trouxe, aqui foi um primeiro santuário reconhecido por um órgão religioso grande, como a Igreja Ortodoxa das Nações da França, e trouxe a relíquia tal, e foi um local, uma manifestação só, onde falava de Santa Sara sem ela estar escondida sobre um véu, sobre as coisas. Então é um lugar de muita importância, por isso que eu vou estar falando aqui. E principalmente porque ela é muito assimilada ao povo cigano. Santa Sara é a padroeira universal do povo cigano? Não, gente. E agora? Pois é, não é, gente, não é verdade isso. Santa Sara, ela é reconhecida pelo povo cigano, por parte do povo cigano, e parte deles sequer conhece, Ela é conhecida através, realmente, de uma população cigana, de uma pequena, mas não é a grande maioria. Porque tem que se entender que cigano não é feito de religião, não é uma etnia pautada na religião, e não é uma etnia que ela é unilateral, ela é múltipla. Como na Índia, os ciganos vêm de origem indiana, ela herdou
a divisão de clãs baseado nas castas indianas. Então, os clãs ciganos, clãs são reuniões de famílias, de regiões e lugares diferentes. Por isso que tem tanta dificuldade. Existe um padrão para os ciganos muito pequeno, uma linha entre eles, sim. Mas existe uma modificação de cigano para cigano, de clã para clã, gigantesca. Então, o que você aí, Gajo, não cigano, conhece sobre os ciganos é muito vasto. É igual vocês conhecem sobre os árabes, sobre as coisas assim. É completamente folclórico o que você conhece sobre os ciganos vivos. Muito do que você conhece vem através dos ciganos de entidades, principalmente entidades de Umbanda, que ganharam a popularização agora na mídia, na questão. É muito jovem, até mesmo as entidades de Umbanda, elas são de muito pouco tempo assim. E Santa Sara, mais ainda, muito, muito recente o culto a ela e o conhecimento que se tem sobre ela. É muito pequeno. Então, aqui hoje, o santuário ele está localizado em Peruíbe, lá no Castelo Santa Sara Kali, lá de Peruíbe, devido à associação com o mar, com a montanha, tudo que eu já contei em outros vídeos, né? E principalmente pela questão da localização e fácil acesso de chegada. Porém, muitas pessoas ainda sentem vontade de voltar aqui para o sítio aonde ela está. E eu confesso a vocês que eu gostava mais daqui. E realmente a questão energética e espiritual que a gente tem aqui, a paz, é assim. Então, o projeto de revitalizar o espaço aqui, colocar ou como santuário, ou as duas opções, ou retornar, está em curso e talvez logo vai entrar em prática aí. Só precisamos definir exatamente se sim ou se não. Bom, mas voltando então à população cigana, o que a gente tem que tirar e desmistificar? A questão das entidades. As entidades, elas vieram na Umbanda e de algum grupo de ciganos que vem, mas muito mitologicamente as pessoas associam o que viu nos filmes. A população cigana fica muito conhecida através do filme Corcunda de Notre Dame, onde a cigana Esmeralda é um personagem principal, e foi antigo, não vou lembrar a data do primeiro Corcunda de Notre Dame, mas foi gravada, quem fez a cigana Esmeralda foi Gina Lollobrigida, uma atriz hollywoodiana lindíssima, sensualíssima, que fez ali. E tudo fizeram uma releitura, uma sensualidade que não é verdadeira na cultura cigana, uma dança que não é típica dos ciganos. O cigano é bem mais contido, o cigano casa cedo, o cigano tem dogmas, o cigano tem muita coisa parecida também com a cultura muçulmana, é uma cultura fechada. E detalhe, a origem dos ciganos não é da Espanha, então não são muito poucas as etnias que falam o espanhol. Então, portanto, a realidade da população cigana no Brasil é bem diferente do que todos imaginam. A população cigana no Brasil, origem dela são os calons. Então tem muito a ver, talvez, a questão de assimilarem muito a Espanha com os ciganos, pela questão dos calons serem mais originados de Portugal, Espanha, por terem vindos na época para o Brasil do descobrimento. Então já vinha-se a migração daquela região da Europa para cá. Então talvez assimilem muito a questão espanhola, da dança, e poucos eles assim. Os ciganos eles vão assimilar as questões culturais, de dança, de tudo mais, tudo muito similar ao país de origem deles. Então, por isso tem toda essa diferença. Não tem especificamente uma dança, né, cigana de um modelo, de uma coisa assim. Então, assim, modifica muito. E a questão cultural e de devoção, principalmente as questões religiosas. Muitos vão ser religiosos de acordo com a sua família e com o seu país. Então, não é regra que está assim. E a magia cigana existe? Tá, existem ciganos magistas que são ligados à magia. Sim,
mas vai depender da cultura e do país de origem que eles vêm. Para que isso aconteça de uma forma muito mais forte, aí você vai ter que entender de etnia para etnia, mas não é uma regra geral. Então, o maior problema quando se fala da população cigana é a generalização e principalmente o entendimento que as pessoas têm sobre a cultura baseado em cima das entidades e não das pessoas. Ah, os ciganos jogam praga nas pessoas. Existe isso? Existe. O que é a Roma? O que é a praga? Os ciganos leem à mão, as mulheres têm a prática de ler à mão e assimilam todas as artes divinatórias ao povo cigano. Depende muito da região, gente. Hoje em dia, no Brasil, não tem uma grande população que faça isso mais. Por quê? Muitos estão convertidos à questão religiosa evangélica. O evangélico entrou nas comunidades tradicionais e meio que, né, deu aquela alterada. Por que as mulheres ciganas liam a mão, faziam a prática da mangueagem? Por quê? Literalmente pela sobrevivência. O homem, ele sempre faz os negócios. Os ciganos são conhecidos por extremamente negociantes, pela questão da troca, pela questão de venda de carro, automóvel, cavalo, empresta dinheiro, ouro, entendeu? Toda essa questão assim, o agro, tudo mais é muito ligado aos ciganos, principalmente aqui no Brasil. Mas o homem faz tudo isso, mas o homem passa desapercebido tranquilamente na hora de negociar, mas a mulher cigana não. A mulher cigana tem características que ela tem que preservar, cabelos compridos, as roupas, as cores, as coisas todas assim, então é muito difícil. E a prática cigana, a mulher é muito limitada no que vai fazer. Portanto, o que acontece? A maioria das vezes sairia um dia da semana que muitas famílias faziam isso assim, que é a prática da mangueagem, onde ela saía para ganhar o seu próprio dinheiro. Como é que ela fazia isso? Com a leitura das mãos. Muitas de dom de mãe para filha, o dom da intuição, da adivinhação, vem da população cigana muito forte com isso, mas elas não são as mães de santo de terreiro. Essas práticas de terreiro não são da cultura cigana, são muito mais ligado à população africana. Então há essa confusão muito grande nisso. As ciganas mesmo que saíam para ver as ruas nas praças, com as suas crianças, com tudo, saíam só as mulheres. E aí elas seguravam as pessoas e tinham aquela prática da leitura das mãos. Então elas olhavam as mãos das pessoas, faziam a quiromancia. E dali ela lia, tal assim e tal. Podia ser uma técnica? Pode ser uma técnica. É algo para jogar? É algo para jogar. O que ela faz? Pega a tua mão, deixa eu ler tua mão. Aí ela começa a jogar coisas do cotidiano. Se você cai, ela já vai puxando um enredo, puxando um enredo, puxando um enredo. Ah, mas por que ela faz isso? Então é um golpe? É, mais ou menos. Mas é uma prática de ganhar dinheiro, gente. Ela não está roubando de ninguém. Mas é uma técnica. Por quê? Você daria emprego a uma cigana que acampou ali na sua cidade, está ali? Você daria água ali? Você deixaria entrar naquela época? Sendo que todo mundo tinha a fama de que cigano rouba criancinha, de que cigano rouba roupa no varal. Mas a roubar uma roupa no varal de gajô, de não cigano, sendo que cigana só usa roupa de cigana, por que ela roubaria uma roupa que ela nunca iria usar? E que não combinaria com ela? Pois é. Então, já cai por terra um monte de mentiras e coisas que contam sobre eles. Mas a mangueagem, a leitura de mão, então se tornou algo único para que ela ganhasse o dinheirinho do dia a dia para as suas coisas, já que os homens tinham a possibilidade de fazer as vendas e todos os rolos que o cigano tem de fazer o mascate, né? Aquele que vende de porta em porta. Os ciganos, a grande maioria das vezes, chegam com o carro, geralmente gostam de caminhonete, porque carregam todos os seus produtos ali, chegam nos lugares e põem para vender. Colchão, panela, jaqueta, tudo, ele sempre está contando que ele está na cidade, que ele veio para um congresso, veio para isso, que sobrou que ele está vendendo. Antigamente vendia no cheque pré-datado, você dava não sei quantos cheques, assim, só que ele jamais contava que era cigano, porque se contasse que era cigano você comprava, você confiava, você achava que era golpe. Então desde que o cigano vem para cá, desde o Brasil colônia, a Segunda Guerra, quando os outros ciganos vieram para cá, sempre eles tentam maquiar a etnia para poder estar no livre acesso do comércio sem ser julgado de uma forma errada. Então, elas iam ler as mãos, já vestidas de cigana, tudo. Então,
acabava a prática, e as pessoas se recorriam a ela. A curiosidade da mulherada do povo era grande. Então, como é que elas faziam? Pediam lá, começava a fazer, aí falava que tinha alguma coisa ruim e que ela tinha que fazer uma reza ali para melhorar. E aí vem a tal da magia, através da reza cigana que ela ia fazer ali. E ela começava a fazer aquela reza. Aí ela pedia um dinheiro para poder colocar a reza para ela, que não faltasse dinheiro para você, então ela pedia um dinheiro que você tinha na carteira ou na bolsa. Aí você dá uma nota, ela fala, você tem uma nota maior aí dentro. Aí a pessoa, não, imagina, você tem uma nota maior. Claro, ela estava jogando com isso, que você não quer dar a nota maior. Mas ela já falava, aí você podia falar, nossa, ela sabe mesmo. Aí tirava a nota maior, punha na mão dela. E ela estava com a tua mão aqui segurando. Né? Quando ela vira a tua mão e começa a rezar ao contrário, que a mão dela fica por baixo, ela fecha a própria mão e continua rezando. Quando ela fecha a própria mão e continua rezando, ela diz assim, esse benzimento que eu fiz para você foi de coração? Aí você repete o quê? Foi. Aí ela pega, sopra a sua mão, vira para você, agradece, vira as costas e vai embora com o teu dinheiro. Mas esse dinheiro, nessa hora, ela já não está mais na mão dela, já foi para outra parte do corpo. Aí o que acontece? Você gritou, o meu dinheiro. Ela fala, você disse que era de coração. E aí, quando a pessoa fazia a menção a gritar, a xingar ou chamar a polícia, elas começavam a jogar a praga. E aí, quando elas jogavam a praga, a pessoa se amedrontava e aí deixava quieto, deixava ela embora com o dinheiro sossegadinha lá, e aí saiu a praga da população cigana, das mulheres ciganas, vinha daí. Era um instrumento de defesa dela, e um jeito de ganhar dinheiro, né, honestamente, ali que tá. Tem veracidade na energia e na leitura das mãos? Tem veracidade, claro, elas têm esse dom, elas vêm com esse estigma, elas têm este poder natural vindo. Muitas delas, de mãe para filha, sabiam de verdade, mas muitas também pela técnica e, infelizmente, pela sobrevivência. Pois a questão da raça, né, do povo cigano era muito perseguida. Então não é fácil você se manter e ser quem fosse, e se manter na pose da roupa cigana, do cabelo, de se impor nos lugares sem essa questão. Então a praga se tornou algo de defesa para que as pessoas temessem, porque aqui a gente, se já que não me respeitam, pelo menos vão me temer. Se te teme, respeita. O temor é uma maneira de respeito das pessoas. Então, muitas das vezes as ciganas se valiam desta questão, mas era um blefe para que você realmente a respeitasse e ela pudesse estar ali. E as práticas da magia cigana vêm dos contos, dos livros, do misticismo. Sempre era um cigano que fez isso, uma cigana que fez aquilo, a velha bruxa cigana no meio da mata. Tudo mentira. Por quê? Porque cigano não mora sozinho. Cigano sempre está junto. Cigano é família. Nunca tá solitário, parado. Então aquelas bruxas da mata, tudo assim, tudo Walt Disney, tudo é Hollywood. Então assim, tem uma visão romantizada e demonizada da cultura muito, muito difícil de tirar, são estigmas. É igual você olha para os árabes e lembra do biquíni, da roupa de dança do ventre. Agora você já conseguiu ver uma mulher árabe trajando estas roupas de dança do ventre, ela mesmo sendo árabe, em público, que não seja para o próprio marido, ou então coberta dos pés à cabeça, até com uma burca? Então, para você ver que também a cultura cigana é dessa forma, interpretado de uma maneira mal. Então, assim, aí vem as pessoas, os guias e tudo mais, aí vem com um portunhol que a gente nunca falou. E não sabem, porque cada família fala um dialeto diferente. Depende do clã, são vários clãs. No Brasil tem vários clãs aqui. O predominante é o Calon. Mas existem vários outros, em números menores, mas tem. Mas existe mistura entre os ciganos? Existe, hoje em dia já existe. Mas sempre foi tentado preservar muito dessa forma. Então, as pessoas perguntam muito, né? E falam muito. E hoje em dia, os místicos aí, né, fantasiados, eles ficam vendendo. A magia cigana, isso e aquilo. Por isso que tem tanta gente aí copiando a minha página, pegando as minhas fotos, pegando as minhas coisas assim, e tentando dar golpe nas pessoas. E não é, gente. Porque isso não faz parte da cultura. É muito difícil. Eu volto a falar, gente, entenda uma coisa muito importante. Existem pessoas que vivem realmente, são dessa cultura, são dessa etnia, elas são
aquilo 24 horas. Elas vivem e elas não são este personagem místico, religioso ou uma entidade como vocês pintam. Essas pessoas vão ao supermercado, essas pessoas vão às lojas, elas vão à escola, elas vão à feira, ao mercado, e elas são atacadas por outros religiosos fanáticos que assimilam ela a uma coisa do mal ou a uma religião. E essas pessoas não são dessa religião, nem sabem dessa existência. Então tem que tomar muito cuidado e muito critério com isso. Própria Santa Sara, Santa Padroeira do povo cigano, mas de uma parte dele. Não é de todos, é os ciganos que eram mais daquela região da Europa do Sul, ali da França, mais daquela região toda ali, que migravam daquela parte. Já os calons brasileiros que estão aqui há muito tempo, a devoção deles é por Nossa Senhora Aparecida, por São Jorge, entendeu? Hoje em dia, evangélicos, muitos ciganos são muçulmanos, são de todas as religiões, então não pode dizer e generalizar uma coisa só. Então é importante a gente sempre falar desta questão e dos mitos, né? Ah, é a praga. Então, não é todo cigano não vai te jogar praga. A praga ela foi criada para defesa da mulher cigana quando saía à rua para ganhar o seu pão de cada dia, para alimentar às vezes a sua família ou cuidar de si com uma prática milenar que era um dom que tido a ela, mas que também era uma maneira de tirar o sustento da família. Muitos ganhavam com isso, assim, com as artes divinatórias, ou com as suas cartas, nas suas tendas e tudo mais. Mas, especificamente, não quer dizer isso. Assimilam muito a questão do Wicca, da bruxa, disso, à cigana. E não é uma grande verdade. Os ciganos entendem de ervas, de cura, de tudo. Claro que sim, são um povo nômade, um povo que vive na estrada, vive muito no mato, vive nas coisas, então eles herdam disso, culturas milenares, não tem um médico a tiracolo. Vocês já pararam para perguntar como é o banheiro num acampamento cigano? Como era antes, hoje em dia? E muitos já não vão mais viajar, a grande maioria agora já não tem tanta perseguição mais, então não tem mais por que chegar e sair fora da cidade. O cigano já entendeu que ele pode comprar um terreno, que ele pode construir suas casas, que ele vai ganhar mais direitos ainda, além do direito étnico. O que é muito triste é ver personagens da cultura cigana que não são gajo fantasiado de cigano indo em Brasília e tomar para si uma coisa que não é sua. Isso é do cigano, o direito étnico. Entendeu? O direito étnico, ele é um direito da etnia, é de quem vive, quem vai, os direitos, a questão de terras, a questão de tudo, é dos ciganos, é para quem vive. Quem é cigano de sangue nasceu disso, gente. Não se intrometa. Não é para dança cigana, não é para apresentação, não é para baile, não é para nossas festas temáticas, não é para isso. Quando entra política no meio e direitos humanos, por favor, fique no seu canto, fazendo seu show, fazendo sua apresentação, mas não toma o lugar de uma pessoa que vive, nasceu e vive nos costumes, porque isso pertence aos ciganos que vivem disso. Nem eu, que sou descendente cigano de sangue, mas não vivo nos costumes. Eu não preciso da política pública, porque eu não vivo o estigma da etnia. Quem vive realmente o estigma da etnia, quem paga o preço por ser quem é, por ter nascido na etnia, são os ciganos realmente remanescentes aqui, principalmente os calons. Entendeu? Então tem que não se intrometer. Na questão pública, quem tem que ir são os representantes, quem vive lá dentro. Quem tem que estar lá, o direito a isso, o direito àquilo, o fomento que vier, tem que ir para os acampamentos, tem que ir para os lugares, tem que ir para os lugares certos. Não tem que se intrometer, não precisa de intermediário, não. Entendeu? Que tem muito intermediário que cola em família cigana, que está aí muito porque tem mania de pegar os ciganos que estão em extrema pobreza. Tem
cigano pobre no meio? Tem, mas a grande maioria não é. A grande maioria é mais abastada, mas não gosta de aparecer. Por quê? Porque tem um estigma muito forte, porque tudo que vai fazer cai na conta deles. Então tem muita coisa caindo na conta de cigano que não vai. Essas questões místicas também caem muito na conta deles e não é bem assim, gente. Tem clãs que eram lá atrás. Você cultua uma ancestralidade espiritual cigana? Ok, mas tome muito cuidado, não venha a público fazer campanhas e se intrometer em coisas sociais, porque isso deixa para os ciganos vivos, para a etnia viva, latente, que vive no nosso país e que depende do poder público, como você também, como indivíduo, a ser respeitado e tem direito às leis igual a todo mundo. Então, não se intrometer nessa parte. E deixa de mistificar demais uma etnia, entendeu? Ah, mas você tá indo contra, então, as entidades. Não, 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 não. Uma coisa é você ser religioso e médium. Então, outra coisa é você viver como uma etnia. É totalmente diferente. Eu vou no terreiro lá, minha manifestação que o meu guia falou fica no terreiro. Por isso que a exposição na mídia das entidades colocadas aí atrapalha até a questão social de quem ainda está vivo. Porque é assimilado aquilo ali. Entendeu? É complicadíssimo quando as pessoas começam a conotar o cigano como a pombagira cigana, o Exu cigano. Você já imagina? Quem é encarnado e vive e não é nem dessa religião, o que ele não ouve na rua, porque você propaga essas coisinhas na internet, então quando a pessoa vê o verdadeiro, assimila ele com o personagem. Então é triste de falar. Então a gente tem que entender o que é, de onde veio as práticas, quem veio e para o que foi, para que a gente não generalize as coisas nem as pessoas, porque pessoas vivem ainda na Terra toda a dor e a delícia de ser quem é, principalmente as dores. Então, não podemos ter a irresponsabilidade de usar uma etnia, rotulá-la misticamente, total, sendo que ela vive ainda no planeta. Cuide dos seus guias dentro dos terreiros, dentro das suas casas religiosas. Se faz parte da etnia, não misture. A mesma coisa, nós não temos os indígenas, né, os caboclos ali na religião, e é por causa disso que você vai rotular uma tribo indígena o guia da Umbanda? Né? Tem outras entidades ali também. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Bom, eu espero que vocês tenham entendido exatamente como é que nasceu a questão da praga, né, que o pessoal fala tanto, e as questões outras da leitura de mãos e tudo mais, da onde partiu, da sobrevivência do povo cigano, da mulher, principalmente da questão social, ao qual as pessoas não dão a liberdade dela ganhar o próprio dinheiro, por causa do preconceito. Eu gosto muito de falar sobre a cultura, mas eu não consigo florir ela, eu não consigo falar da maneira que às vezes as pessoas queriam que eu falasse, que eu ouvisse, né? Sempre quando me perguntam de cigano, querem que eu fale sobre entidades, né? Ah, fala isso, minha entidade, e para mim é difícil ficar falando só sobre entidade, porque eu convivo, né, com uma história viva, e quando a gente convive com uma história viva, a gente não pode de jeito nenhum deixar de frisar isso, porque por intermédio dos meus vídeos, do meu Palavra de Amigo, eu jamais vou deixar os irmãos ciganos em maus lençóis, ou com fantasma, ou com estigma mentiroso em cima, tá? Então eu sempre vou estar desmistificando as coisas de uma maneira onde você entender que tem pessoas vivas e que dependem muito da qualidade de vida, entendeu? Para existir. E a gente não pode tirar isso deles, certo? Eu espero que você tenha gostado, que você tenha entendido. Caso não, pergunte, escreva, tô aqui para isso. Deixa seu like, se inscreve no canal, tá? Vamos fazer este canal engajar, vamos falar mais coisas. Eu sei que vocês têm curiosidade sobre isso, vamos falar então sobre isso, tá certo? Lembre-se que se você chegou até o final deste vídeo e quer que eu entenda, que eu sei que você está me assistindo,
Você vai escrever uma palavra-chave aí para mim, para eu entender que você assistiu até o final e que entendeu tudo sobre a cultura cigana. Então você vai escrever aí para mim, cigano. Se você escrever cigano aí embaixo, eu vou saber que você chegou até o final do vídeo, entendeu o porquê das leituras de mão, o porquê da famosa praga da Romaiá, aí, e aí a gente, e que entendeu que as diferenças entre espiritualidade e realmente a etnia viva no país, certo? Lembre-se, eu seguro na sua mão, você segura na minha, a gente não se larga mais, porque aqui você tem um amigo no nosso Palavra de Amigo. Palavra de Amigo fica por aqui, um grande beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo e tchau, tchau! Seguro na sua mão, você segura na minha. A gente não se larga mais porque aqui você tem um amigo no nosso Palavra de Amigo. Na luta pra vencer.